Eu escrevi algumas coisas sobre a conjunção Júpiter-Urano, que vai acontecer daqui a pouco, das 10h55 da noite até meia-noite e 39. Júpiter e Urano vão ficar no mesmo grau e no mesmo minuto em Touro. Novas cosmologias nascem hoje. O que é uma cosmologia? É uma maneira completa e própria de ver o mundo. Por exemplo, os indígenas têm uma cosmologia só deles. É um ver o cosmos de uma certa forma, ver o mundo. Ou seja, ver uma ordem. Cosmos é o mesmo que ordem, ou seja, como o mundo se ordena dentro da cabeça dessas pessoas, né? Para eles tudo é vivo, tem alma, é animado. Eles acreditam no animismo. Eu também acredito. Os sonhos deles são políticos, são algo que eles trazem para fora, para o ato. Isso é só um exemplo, tem muito mais na cosmologia dos povos originários e de outros povos originários também. Por exemplo, eu, como bruxa, sacerdotisa, poeta, minha cosmologia é de que tudo tem significado, tem propósito, nada é aleatório. Os sinais falam, os arquétipos falam, os sonhos são reais. A imaginação é mais real que o mundo dito objetivo. No fundo, nada é objetivo, né? Nascem hoje, portanto, tanto no coletivo como no indivíduo, visões inéditas. Preste atenção, ao seu redor, dentro de você e fora. E essas visões são visões taurinas, extremamente concretas, financeiras, sensoriais, ou seja, em relação aos sentidos. Perceba o que é que os seus sentidos vão começar a perceber. Não só os 5 sentidos, mas também o 6º sentido. Virão novos valores também. Uma das vezes que Júpiter e Urano se encontraram foi em 1969, em Libra, e estavam em conjunção exata com a Lua. Adivinha o que aconteceu naquele 20 de julho? Um homem pisou na Lua, descortinando uma nova cosmologia, uma nova dimensão, existente, mas escondida. As cosmologias, a vida existe. A gente pode não conhecer aquelas vidas, aquelas dimensões, aquelas maneiras de ver a vida, mas tudo está aí e pode ser descortinado ou não. Esse é o grande mistério, esse é o pulo do gato. Descortinar, ver o que 1 minuto atrás eu não conseguia ver. De repente eu vejo. E faz sentido. Então, essa nova dimensão existente, mas escondida, que quando o homem pisou na Lua, ele começou a descortinar, foi a emocional. Porque a Lua é um lugar extremamente emocional. É o lugar do corpo também, é o lugar da nutrição, é o lugar da mãe, do feminino. De lá para cá, a subjetividade vem ganhando espaço, as psicologias, o feminino, o corpo. E hoje? Quais são os temas taurinos, porque é Júpiter e Urano em Touro, sim, nos quais veremos outras dimensões se abrirem? Sistema financeiro, sensorialidade, ou seja, o que percebemos com os sentidos. Tudo que a gente percebe do mundo vem pelos sentidos, entra pelos sentidos, vai para o cérebro e ele decodifica aquilo. Qual é a diferença entre as pessoas que estão sentindo mais, percebendo mais e outras que não estão percebendo? Todo mundo tem essa potência, essa capacidade, porém algumas pessoas estão mais abertas, prestando atenção a esses sentidos. Os sentidos, pelo gosto, vêm informações. Por exemplo, ontem eu ouvi uma coisa linda de uma consteladora Amaryllis, que eu amo. Eu fui convidada a participar de uma constelação muito linda e eu gosto muito das constelações dela porque elas são extremamente poéticas. Ela usa uma outra cosmologia, que é a cosmologia que eu me sinto em casa. Aquele mundo faz sentido para mim. E ela falou que uma das maneiras como as árvores podem se comunicar com a gente é pelos cheiros, pelos aromas, pelos cheiros dos frutos, né? Pelos cheiros que vêm das
das folhas, né? Pela cor delas também vem informação, tudo é informação. Tem uma coisa chamada o poder do símbolo. Então, os cheiros que entram pelas nossas narinas, as coisas que nós vemos que chamam a atenção, as cores, os formatos, tem 1 milhão de coisas em frente da gente e ao redor. E por que eu olho para isso e não aquilo? Por que certas coisas chamam a atenção? Geralmente essas informações estão entrando e a gente não está percebendo que o nosso corpo está dando zoom em certas coisas. E a gente, na mente, estando só na mente, né, passa um corte aqui assim, né? Corta, desconecta do corpo e fica só na mente, não percebe aquelas informações entrando. Algumas pessoas percebem mais do que as outras. A intuição é conectada à força dos sentidos no corpo. A intuição é informada pelo que entra pelos sentidos. Portanto, animais têm intuição, porque eles são instintivos. A instintividade tem a ver com a força dos sentidos, as informações que entram pelos sentidos. O que eu ouço, e tem muitas coisas para ouvir, quando alguém fala, comunica na fala dela emoções, informações, até o que não é dito. Eu tenho uma sensibilidade muito grande no ouvido. Eu ouço histórias, eu ouço coisas, a pessoa só precisa começar a falar um pouquinho e a informação começa a se desdobrar. Então, muitas vezes eu já senti cheiros de coisas que não estão no local. Olha que incrível, a nossa memória, né, a capacidade da informação se comunicar. Provavelmente o que aconteceu antes ou aquela memória está conectada com algum cheiro e aquilo guarda alguma informação potente para mim e esse cheiro volta, né? Então, o que a gente vê com o olhar, o que a gente cheira com as narinas, o que a gente ouve com os ouvidos, né? O que a gente sente no paladar, né? Os gostos que tem, que se você perceber, o tempo todo não está o mesmo gosto, não está igual. O que a gente sente com o corpo, através da pele, que é o maior órgão dos sentidos, é um dos primeiros órgãos que começa a se formar no bebê. O nariz, o cheiro é o primeiro sentido, e o corpo também. Eu não sei quem vem primeiro, a pele, desculpe. A pele tem muitas terminações nervosas, muitas. Ela capta coisas o tempo todo. Na realidade, ela tem um monte de olhinhos. Então, se a gente prestar atenção, a gente percebe o que está acontecendo atrás da gente. É apenas que a gente não se conectou com essas potências. Então, isso é touro. Potência taurina tem a ver com essas informações que vêm da sensorialidade. Essa é uma dimensão. E essa é uma dimensão que pode acordar hoje. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco da Kundalini, que tem muito a ver com isso. Então, hoje os temas são, eu falei do sistema financeiro, a sensorialidade, o descansar o corpo. Touro rege isso, né? Esse refazer, esse refazimento, porque touro é trabalho, descanso e prazer. Atenção, taurinos, essas três dimensões têm que estar bem trabalhadas, bem divididas, equilibradas e corretamente homenageadas na sua vida. Prazer, descanso e trabalho. Então tem que aprender a trabalhar, parar para descansar e depois ter algum prazer. E descanso e prazer são duas coisas diferentes, viu? Podem estar misturadas, mas são duas coisas diferentes. As moedas, né? Então o sistema financeiro, porque touro rege os valores, tudo o que vale, como as coisas valem, o que vale, o que não vale, qualquer tipo de coisa, podem ser valores filosóficos, mentais, morais, ou pode ser valor mesmo, né? Propriedades, as coisas que a gente tem, tudo que eu tenho. Touro é o eu tenho, né? Enquanto Áries é o eu sou, touro é o eu tenho. Para você ter uma ideia do que isso significa
por exemplo, na vida do bebê, que eu adoro usar o bebê porque é o nosso começo e ele é perfeito, o bebê ou a criança, né, até os 8 anos, ela flui na instintividade e na correteza, né, no correto. Os arquétipos estão muito claros ali, estão muito puros ainda. Ela ainda não está lavada na cabeça dela a respeito dos instintos dela. Então, ela ainda está muito conectada com as origens das coisas. Então, quando o bebê começa a entrar na fase de touro, ele começa a pegar nos pés, pegar nas mãos, pegar na boca, ele descobre que tem uma boca, ele começa a sentir certos gostos, por isso que ele tem muito prazer na boca, pega nos genitais, ele percebe que tem um corpo. Olha que coisa linda isso. O eu sou do Áries é um eu sou existencial, que é também maravilhoso. Eu não preciso me sentir, não preciso entender, eu não preciso nada para saber que eu sou. Eu existo. Que é o bebê até desde o útero, desde que ele começa do começo, né? Então, traumas no útero também, né, acontecem nessa área ariana, a criança já está ali formando o eu sou. E o eu sou não é um nome só, entende? É parte, a identidade é parte, mas é um eu sou muito mais profundo que na nossa cultura ficou muito quebrado. A maioria das pessoas, e eu já passei por isso, não sabe que são, não é nem quem são, não sabem que são, que existem, né? Quando o eu sou está no lugar certo, não há espaço para uma dor existencial, uma angústia existencial, uma sensação de vitalidade muito grande, independente do que acontece fora. Não é que não existam dificuldades fora, mas aquelas dificuldades são lidadas no nível delas. Elas não acabam com a minha existência, a minha sensação de existência. Então, no Áries, eu acho que ele vai até uns 18 meses. Essa sensação de eu sou é formada e ali a criança está praticamente inconsciente. Ela está praticamente inconsciente, ela não se deu conta que tem um corpo ainda, e isso não é empecilho para ela perceber que ela é. Esse momento é muito importante com a mãe, porque como a criança está misturada com a mãe é ela também. Tudo que acontece com a mãe, como a mãe reage com tudo, ela não sabe que é ela ou a mãe. É tudo, ela tá muito misturada um pouco com o ambiente também, né? Quando ela entra em touro, nessa fase de touro, ela descobre que tem um corpo. E quem tem corpo, eu tenho um poema que fala isso, quem tem corpo tem prazer, né? Então, assim, a dimensão do corpo é uma dimensão maravilhosa, é uma descoberta maravilhosa, é um portal, né? Então, a criança, ela fica se pegando e na realidade, ela tá assim, é porque a gente não dá à criança, ao bebê, a glória correta da descoberta que é aquilo. A gente não poetiza, a gente acha que a criança não sabe de nada e ela está ali quebrando paradigmas em cima de paradigmas. Ela está vivendo uma conjunção Urano-Júpiter por dia, várias vezes ao dia, né? Então, assim, descobrir o corpo, né, é natural e ao mesmo tempo é extremamente glorificante, né? É extremamente divino, é sacralizado. Então ela começa a perceber que tem um corpo, que ele traz sensações, né? Se tudo correr bem e ela for sustentada e apoiada naquilo, ela vai ter uma relação maravilhosa com o corpo dela, né? Que é uma casa. E touro tem essa coisa do valor e da propriedade. Então a casa entra um pouco aqui também. A casa 4 no mapa astral também fala da casa. Touro rege a casa 2. Eles cruzam um pouco os temas, né? A casa 4 já é a origem. Touro não é sobre tanto a origem. Não estou tão preocupada com a minha ancestralidade. É o meu corpo agora, nesse momento. Por isso que tem... eu vou falar aqui rapidinho sobre umas possibilidades de despertares kundalínicos, né? Hoje. Assim, do nada, né? Por 1 hora e pouco, Júpiter e Urano estão aí numa conversa extremamente sagrada. Eles são sagrados no sentido de que são muito cósmicos, assim. Marte e Vênus são mais pessoais,
eles nos influenciam num nível mais assim terreno. Júpiter é a fronteira ali, digamos, ele não é a fronteira, Saturno a gente ainda vê a olho vivo, né? A olho nu, desculpa, a olho nu, mas Júpiter, ele é muito grande assim, e ele tem essa coisa do... Ele ainda é bastante terreno, porque ele toma conta das leis, mas ele também toma conta das leis cósmicas, então ele começa a fazer essa ele é considerado um planeta social. Marte, Mercúrio, Vênus são planetas pessoais, porque estão perto da Terra, né? Estão muito próximos da gente, então eles nos influenciam numa coisa muito pessoal. Júpiter e Saturno são planetas já considerados sociais, porque eles já começam a abrir a cabeça da gente para uma dimensão que não é só a pessoal, né? E aí tem os transsaturninos, ou os transpessoais, que é Urano, Netuno e Plutão. Então Urano, ele já nem está no social. Quando passa do transsociais, são planetas mais transcendentais, que falam muito do inconsciente, de dimensões maiores, de dimensões mais complexas, dimensões multidimensões, né? As nossas características multidimensionais, porque somos multidimensionais. E é isso que há essa possibilidade hoje, né? Com Júpiter, que expande. Júpiter tem a capacidade de expandir, porque ele é um benéfico, ele é abençoado, então ele multiplica, ele exponencia. E Urano é a intuição cósmica. Então ele tem essa possibilidade, hoje tem essa possibilidade de expandir e ver novas dimensões, ver as nossas próprias dimensões, porque nós temos muitas. A gente fica assim num rasguinho só, né, por falta de direcionamento, às vezes, da própria cultura, né? Então tem essa possibilidade. O Urano, ele traz... eu imagino, eu estava falando da intuição do corpo, que são esses portais, cada sentido é um portal que traz assim bilhares, milhares, trilhares de informação, não é? É impossível numerar o tanto de informações que os nossos sentidos trazem, né? Imagine a intuição cósmica, né? Então são informações assim de um nível muito maior. Enfim, hoje tem grandes possibilidades. Dentro do sistema financeiro estão as moedas, né? Então, bitcoins, moedas digitais, se brincar, um ou mais tipos de moedas terão suas sementes plantadas hoje. Novas maneiras de olhar a terra, de comer, plantar, agricultura, né? Novos valores, ou seja, coisas deixarão de ser importantes e coisas ficarão mais importantes nesses sistemas taurinos. Pode ser que moedas percam valor, fique de olho no mercado financeiro. A mesma conjunção em Touro, idêntica, aconteceu em 1941 e quebrou a bolsa. Despertares kundalínicos, ou seja, acordar para o próprio corpo ou para uma integração entre corpo e espírito, porque a kundalini ela sobe pela coluna e conecta com algo mais sagrado, é o divino e o sagrado chegando junto, né? Touro é tudo que é meu e não do outro. Meu território, meu dinheiro, meu trabalho, meu corpo, meu carro, minha terra, minha casa e por aí vai. É possível que algumas pessoas aprendam a se apropriar do que é delas, a se adonar das próprias vidas e a pôr limites. Touro é limites. E pode ser que outros deixem baixar os muros e iniciem a desapegar, a possuir e não ser possuído pelo que é seu, pelo que é meu. E comecem a sentir o prazer de compartilhar. É isso. Boa conjunção para vocês. Vale pedir, viu? Peçam, se arrisquem. Lembre de Guimarães Rosa. O que a vida pede da gente é coragem. E para pedir, para desejar, que é uma coisa bem ariana, há que ter coragem. E se tem uma coisa que Touro traz é prosperidade. Ele sabe ter. Então, se tem algo que você quer ter, e tem que ser pedido de alma, tá? Não é, eu quero ter um carro, até pode. Se isso vai te preencher num lugar bem especial, peçam. Boa conjunção. Júpiter, Urano em Touro.